Chegou a hora da gente, por fim, falar de sistemas de partículas, que é um passo para a gente falar de corpos tratados em sua extensão espacial, que é do que a gente vai tratar na parte 3 da nossa disciplina. E para começar a falar de sistema de partículas, a gente vai revisitar quem? A nossa nave-mãe, segunda lei de Newton. Não à toa chamado de princípio fundamental da dinâmica, no seu enunciado original, a segunda lei está dizendo para a gente que o saldo de forças atuando por um determinado tempo implica numa certa variação de velocidade para um corpo de massa m. Essa é a massa inercial que a gente estava sempre supondo constante. Bom, sendo uma constante, a constante vezes a variação da velocidade, vai ser igual à variação da constante vezes a velocidade. A gente viu isso sobre variações e também sobre taxas de variações. Então, a gente tem também essa versão, já que a gente tem essa igualdade para massa constante. Ou, se a gente olhar na perspectiva como derivadas, tá? A gente tem que a força resultante vai ser igual a massa vezes a aceleração. Sendo a massa constante, a gente pode colocar ela para dentro ou para fora da derivada, como a gente quiser, certo? Então, a gente tem isso daqui para massa constante e a gente tem essa combinação aqui aparecendo, que é o produto da massa pela velocidade, o produto da inércia de um corpo pelo seu estado de movimento. É usualmente chamado de quantidade de movimento, a gente vai chamar aqui de momento linear. Para a gente começar a entender o que essa combinação, mais precisamente esse produto da inércia de um corpo pelo seu estado de movimento diz para a gente, pensem numa mosca a 10 km por hora e num trem a 10 km por hora. Qual que é mais difícil de parar? Ou pensem num trem a 10 km por hora ou num trem a 100 km por hora. Qual é mais difícil de parar? São essas duas variáveis combinadas numa grandeza só que estão definindo. Esses dois pontos aqui indicam, por definição, igual a o momento linear. E daí vem a questão. Bom, essa igualdade aqui vale para a massa constante. Para a massa variável, não vale. Então, se a gente quiser uma versão mais geral da segunda lei de Newton para a massa variável, qual versão é correta? Essa ou essa? Para deixar mais claro, a questão aqui é: qual é a forma correta da segunda lei de Newton para sistemas de massa variável? Como o mundo funciona? Como funciona a dinâmica de sistemas de massa variável? A força resultante num tal sistema vai ser igual ao produto da massa do sistema pela aceleração dele, só que agora, além de força e aceleração poderem depender do tempo, a gente tem a massa também dependendo do tempo, ou a gente tem que a força resultante num corpo vai ter como resultado a taxa de variação do momento linear desse corpo. Qual a diferença entre um e outro? Basta aplicar a regra do produto de derivadas, né? A gente tem derivada do primeiro, então aqui a gente tem a taxa de variação da massa do corpo vezes a velocidade dele, somada à massa vezes a derivada da velocidade, que é a aceleração. A gente vê que a diferença é exatamente esse termo aqui. Bom, sabendo a diferença e sabendo que é o mundo que vai dizer pra gente qual é a forma correta, o que a gente faz? Experimentos. O que os experimentos disseram? Que o mundo funciona assim. A força resultante, atuando por um determinado intervalo de tempo pequeno, vai ser responsável por uma variaçãozinha no momento linear do corpo. Isso daqui vai ser a variação desse produto, certo? Que vai ser o quê? A variaçãozinha da massa vezes a velocidade somada ao produto da massa por uma variaçãozinha de velocidade. E para a gente enxergar o significado disso, vamos pensar um exemplo aqui de um sistema com massa variável. Imaginem aqui um sistema, ilustrado por esse retângulo, que num instante t
tem uma velocidade v, e um intervalinho de tempo depois, deltazinho t, tá? Esse deltazinho eu vou continuar usando para a gente pensar em variações muito pequenas. Quem estiver mais confortável com cálculo pode pensar numa variação infinitesimal, ou seja, um diferencial. E depois desse intervalinho de tempo, a velocidade mudou um pouquinho também, certo? Então, nesse instante posterior, a velocidade é um v mais um deltazinho v. Nesse instante, o corpo tinha uma certa massa e digamos que a massa dele tenha diminuído. Então, a gente tem aqui a massa dele depois desse intervalinho sendo um m mais um deltazinho m, onde esse deltazinho m é menor do que zero. A massa do corpo diminuiu. Teve alguma quantidade de massa aqui que saiu. Beleza, vamos aplicar aqui e entender o que está acontecendo. Vamos pegar e isolar massa vezes aceleração. A gente tem o quê? Massa vezes aceleração desse corpo em cada instante vai ser força resultante menos esse termo. Maravilha. Guarda isso daqui e se a gente pegar essa outra versão aqui, a gente colocando m delta v isolado, a gente tem a massa vezes a variaçãozinha de velocidade, vai ser dada por força resultante, multiplicada por intervalinho de tempo, menos a variação da massa vezes a velocidade. O que a gente pode tirar disso? Bom, se o sistema está perdendo massa, a gente tem que essa variação aqui é negativa, certo? Então, esse termo aqui é positivo, bem como esse termo aqui. Agora, imaginem esse sistema em equilíbrio. Equilíbrio no sentido de força resultante zero. Ele está sujeito a uma resultante nula de todas as interações. Bom, esse termo aqui é zero, bem como esse daqui. O que vai acontecer? Ele vai ganhar velocidade, variação da velocidade, vai estar na mesma direção e sentido da velocidade inicial. Então, se o corpo estava, digamos, em movimento retilíneo uniforme, aqui com uma certa velocidade v para cá, tá? Com aceleração zero, força resultante nula. Daí ele perde massa. O que acontece? A velocidade vai aumentar para lá. Agora imaginem que ao invés de saindo, está entrando massa. A gente tem aqui uma massinha passando a fazer parte do sistema. Então, a gente tem a variação da massa, nesse intervalinho de tempo, positiva. Se ainda está na situação de força resultante zero, esses termos aqui vão ser negativos, certo? Isso daqui vai ser positivo, isso daqui também, então toda essa parte circulada vai ser negativa. O que vai acontecer? O cara que estava em movimento retilíneo uniforme, sujeito a força resultante zero, caiu mais massa nele, vai diminuir a velocidade. Importantíssimo! Essa lógica aqui, relativamente simples, essa interpretação que eu acabei de apagar aqui, vale para quando a gente tem uma força resultante diferente de zero? Não, daí a coisa fica mais complicada, certo? O que a gente pode falar em geral é que a aceleração de um sistema vai depender não só da força resultante agindo nele, das interações dele com o meio em volta, como da taxa de variação da sua massa. Mais ainda, se a gente isolar só a aceleração aqui, a gente vai ter o termo que a gente tinha antes, certo? A massa constante, menos 1 sobre a massa vezes a taxa de variação da massa vezes a velocidade. Então, mesmo que um corpo tenha sua massa mudando, se a massa dele for muito grande em relação à taxa de variação de massa, ou se a variação da massa num certo intervalo de tempo é muito menor do que
toda a massa que ainda resta no sistema, esse termo aqui vai ser bem pequenininho, e daí a gente tem, boa aproximação, um tratamento do corpo com massa constante. Um exemplo disso é um carro andando. Um carro andando, parte da massa ali está sendo queimada, saem gases do carro, ele tem a massa diminuindo. Só que a variação da massa num certo intervalo de tempo é muito menor do que a massa total do sistema, de modo que esse termo aqui é praticamente zero. Exemplos para quando tem essa perda de massa aqui são vários, e isso daqui que a gente viu é que fundamenta a análise de propulsão de foguetes, por exemplo, ou o básico do básico de propulsão, embora no caso o tratamento geralmente envolva olhar para esse sistema como um todo e introduzir na análise não só essa massa que está saindo, mas a velocidade com que ela está saindo relativa ao restante do sistema. Para quem quiser detalhes, está lá no material complementar a aula do Mauro Copelli sobre. E deixo de presente aqui um exemplo de propulsão mais pé no chão.